Muito bem, vamos então para o nosso momento aqui, onde nós vamos recapitular, lembrar um pouquinho daquilo que nós estudamos durante essa semana. E para isso temos dois convidados especiais, sempre os nossos convidados são especiais. E hoje, o primeiro que eu vou chamar aqui é conhecidérrimo, é o nosso chefe maior, pastor Bruno. Já não está estreando mais, ele já participou do programa outras vezes. E ele estará conosco aí mais uma vez para nós estudarmos mais a lição da Escola Sabatina. Muito bem, temos um segundo convidado também, que representa a classe 1, nosso amigo Luciano Franz. Pode entrar aí, nosso amigo. Seja bem-vindo. Como está estreando aí, pode mandar um abraço para... Tem que pegar o microfone. Pega lá. Faz parte, aqui acontece ao vivo. Luciano está representando a classe 1. Pode mandar um abraço para a classe aí também, já que está pela primeira vez aí. Um abraço aí para o pessoal que está assistindo online aí da classe 1. E não preencheu lá, eu cobro mesmo. Muito bem. Vamos lá então, nós estamos aqui na nossa lição número 11. Estamos chegando, amigos, na reta final aqui do nosso trimestre, da nossa lição. E a gente tem aprendido muitas coisas importantes quando a gente fala de missão, de salvação, de ajudar os outros e assim por diante. E o tema da nossa lição dessa semana foi compartilhando a história de Jesus. Nós estávamos comentando no bastidores, né? Que essa palavra nunca fez tanto sentido quanto hoje, né? Lembra que eu te falei que essa lição é escrita 10 anos atrás, né? E olha a palavra que o autor utilizou, né? Para vocês terem uma ideia, o Facebook tem pouco mais de 5 anos, né? Que ele está ativo aí, né? Que usou essa palavra, foi traduzida do share, né? Do inglês, de dividir, compartilhar, né? E o autor, antes mesmo da existência das redes sociais, já teve a felicidade aí de utilizar a mesma palavra na lição da Escola Sabatina. Para quem não sabe, né? Quem está nos assistindo aí ou é novo na igreja, a lição da Escola Sabatina ela é planejada, né, e escrita em torno aí de 9 a 10 anos atrás, 10 anos antes. Então, a felicidade de escolher um tema tão pontual, tão atual, já começa no título da nossa lição da Escola Sabatina. Muito bem. O nosso verso principal, o nosso texto-chave dessa semana, está em 1 João capítulo 5, verso 13. Diz assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então a gente vê aqui que a essência do cristão é compartilhar, através da sua vida, da sua história, quem é Jesus, a pessoa de Jesus e a transformação que ele gera em nossa vida. Então nós vamos aqui para a nossa primeira pergunta. A gente viu muitas vezes a palavra transformação na lição dessa semana, meu amigo Luciano. E a primeira pergunta é a seguinte: qual o impacto de uma vida transformada? Aqui estamos todos nós que um dia fomos transformados por Cristo, aceitamos Ele através do batismo. Qual o impacto de uma vida transformada na pregação do Evangelho? O que uma vida transformada pode fazer para que outros alcancem a salvação? O que transforma as pessoas, né, é o contato que elas têm com a pessoa de Cristo. Ainda que naquela época os discípulos tiveram a oportunidade de ter um contato pessoal, né, hoje a gente não tem esse prazer, essa felicidade, mas a gente pode ver que eu acompanho a igreja há mais de 40 anos, desde que eu me conheço por gente, e para mim a maior prova da existência de Cristo e da pessoa de Cristo são as transformações que acontecem nas vidas das pessoas. Muitas vezes, e vocês pastores até têm mais oportunidade do que nós, membros aí que temos outras atividades, certamente, pastor Evandro e pastor Bruno, vocês conheceram pessoas que eram muito piores do que são hoje. Até muitas vezes a gente vê aí histórias de ladrões, bandidos, pessoas que eram más e foram transformadas pelo Evangelho. E não só na religião adventista, né? Isso acontece em todas as religiões cristãs. Isso é uma coisa que é uma tônica no Evangelho. Seja ele adventista, a doutrina adventista, ou seja, simplesmente pelo contato com a palavra de Deus. Isso para mim é uma coisa incrível. Uma vez eu vinha fazendo uma viagem com um colega meu de trabalho, né, e eu disse para ele tinha algumas dúvidas, vinha me perguntando, mas será que Deus existe mesmo? Eu disse, cara, eu posso atestar pela minha vida para ti. Eu seria uma pessoa muito pior do que eu sou se não fosse o Evangelho. E eu conheço pessoas que seriam ainda muito piores do que nós. Eu não estou dizendo que as pessoas que não têm o Evangelho são ruins, não é nada disso. Mas eu acredito que
as boas novas, né? E o contato com a pessoa de Cristo transforma o cidadão, transforma a pessoa em uma pessoa melhor do que ela seria ou do que ela é, ou através do contato ela vai se tornando. O processo de santificação é benigno para a pessoa, não só para a salvação, mas para o caráter dela aqui na Terra, para a evolução dela como pessoa. Eu acredito, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu falo isso, acredito que a igreja, só pela doutrina, ela já seria muito bom. E a salvação é a graça, a salvação é de graça. A salvação vem como um presente, vem como um bônus. Mas só o contato com o que Cristo faz pela nossa evolução como pessoa, já vale a pena estar aqui, já vale a pena estudar, já vale a pena se santificar e se purificar. Eu acho que esse é um bom caminho para o cristão começar a pensar que ele vai se tornar uma pessoa melhor através do contato com o que Cristo deixou para a gente, que é a palavra de Deus, a natureza, a oração, enfim. Eu acho que esse é o caminho da santificação aqui na Terra. Muito bom. Na verdade, a gente vê que muitas vezes, muitas pessoas, elas são impactadas muito mais por um testemunho de uma vida transformada do que simplesmente argumentos teológicos, argumentos doutrinários. Quantas pessoas a gente vê no mundo hoje que não buscam doutrina, não querem saber disso, não querem saber de teologia, mas quando vem uma vida transformada, isso impacta elas. E essa vida transformada abre uma porta para que essa pessoa possa conhecer, então, o Evangelho por completo. Isso é muito interessante, né? Talvez a vida transformada seja a maior prova da veracidade da Bíblia Sagrada. Porque tem muitas pessoas que olham para a Bíblia e falam assim, mas o quê? Vai dizer que o pecado entrou no mundo porque uma cobra tentou a mulher comer um fruto, uma maçã? Não, essa história não bate. O quê? Vai dizer que lá Deus mandou uma chuva lá, os animais entraram na arca, e dali o mundo se dividiu, e da Torre de Babel dividiu as... Não, isso aí é a história da carochinha. E os próprios discípulos, né, Evandro, voltando lá nos evangelhos, né, escritos, só pelo contato que eles tiveram com Jesus, né, a gente pega, ontem eu estava acompanhando com a minha esposa no Desejado ali, Filipe era um descrente, né, era um discípulo ali que até o Sermão da Montanha não tinha noção do que estava acontecendo na Terra, não tinha noção exata de quem era Cristo, e aí, pela convivência, olha no que esses homens eram meros pescadores, assim, pessoas, como diria o Enéas, iletradas, né? Então eram pessoas pouca luz, vamos dizer assim, aqui na Terra, né? Pessoas iletradas. E aí de pescadores de peixes, né? Jesus vai lá e diz assim: não, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E olha o que eles fizeram pela humanidade. E depois, logo depois dos discípulos vem Paulo, né? Aí já é completamente diferente. Às vezes a gente pensa, mas Jesus escolheu só os iletrados. Não, Jesus vai lá e já transfigurado, põe o dedo em cima de Paulo, eu quero tu, é tu que eu quero, tu que vai transformar o mundo. Até hoje, né, o Ocidente sente a influência de Paulo. O Ocidente todo sente a influência de Paulo, da Grécia para cá, né, até o Alasca, né, todo mundo sente a influência do apóstolo Paulo, do que ele fez. Então não é só os iletrados, os letrados também, né? Então o que Cristo fez por essa terra aqui é algo sem precedentes na história. Paulo, né, um grande exemplo, uma vida transformada. O impacto que causou por uma vida transformada. Muito bem, pastor, vamos lá, nosso tempo aí avança. Vamos lá, mas está muito bom. Vamos lá, tá bom, né? Onde eu vi o homem? Mas assim, a gente viu então agora que a nossa vida transformada, o testemunho da transformação que nós vivemos, ela impacta a vida de muitas pessoas. Sim. Mas a gente não entende muito bem por que o propósito de sermos testemunhas. A gente pensa talvez que é para se achar maior do que os outros, ou melhor do que os outros. Talvez, né, os próprios discípulos passaram por uma tentação alguma nesse sentido. Nós andamos ao lado do mestre, nós vivemos com ele, comemos com ele, dormimos no mesmo lugar que ele. Talvez nós somos melhores do que os outros. Eles tinham essa ideia antes do Pentecostes de que eles mereciam um lugar privilegiado. Será que esse deve ser o foco do nosso testemunho, pastor? Por que nós testemunhamos? E a pergunta é a seguinte: qual deve ser a base, o centro da nossa vida espiritual e do nosso testemunho? Muito bem, bom dia, você que está aqui na igreja, você que está assistindo. Então, o centro da nossa vida espiritual deve ser aquilo que é o centro da Bíblia, que é o centro daquilo que nos caracteriza como cristãos, que é Jesus. Essa é a base, é a relação pessoal com Ele,
e isso aqui é muito importante destacar, é a relação pessoal com Ele, não apenas com a teoria que foi deixada. E eu queria que você que está com a lição aqui, e de repente você que está em casa, abra no sábado dessa semana que nós estudamos, você vai ver o último parágrafo ali da lição do sábado, ela define bem esse conceito, e isso aqui é muito importante na prática, você vai entender, a gente vai aprofundar um pouquinho, diz assim: quando Cristo é o centro de toda doutrina, e cada ensinamento bíblico reflete seu caráter, aqueles com quem compartilhamos as Escrituras têm muito mais probabilidade de aceitar sua palavra. Isso aqui é muito importante, em cada doutrina, em cada conceito, em cada princípio nosso, Jesus precisa ser o centro, porque senão a nossa religião ela vai ser uma coisa árida, vai ser uma coisa pesada, vai ser um fardo, como era nos tempos bíblicos, e Jesus veio libertar o povo exatamente desse fardo aqui. Então Cristo precisa ser o centro. Agora, pastor, é o centro da nossa vida espiritual e do testemunho, ok? Então, não necessariamente eu vou compartilhar agora uma doutrina, mas para que o nosso testemunho, ao darmos ele tenha efetividade no sentido das pessoas aceitarem a mensagem, tem um segredo. Esse segredo está no livro chamado Ciência do Bom Viver, página 143, e aqui a gente vê assim Cristo no centro disso. Diz assim: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Presta atenção agora qual é que era o método de Cristo. Primeira coisa, o Salvador misturava-se com as pessoas como uma pessoa que lhes desejava o bem. Então, a gente precisa estar com as pessoas, mesmo aquelas que não acreditam, principalmente, né, os que não acreditam como nós, a gente deve estar no meio deles, não praticando as mesmas coisas, que não estão de acordo com a Bíblia, mas estar no meio deles. Manifestava simpatia por elas, atendia às suas necessidades, fazendo isso ele conquistava a confiança, e aí ele entrava então com a parte, vamos dizer assim, doutrinária, como nós chamamos, porque ele tinha ganho o coração da pessoa. E a pessoa relacionava aquelas atitudes de amor, de atenção, que ele dava com o que acreditava. Aí fazia sentido. Porque se eu chego só com as nossas doutrinas, que para nós fazem todo sentido, são plenas verdades, mas para as pessoas aí fora não faz sentido para elas. Sábado, a questão de alimentação. Agora, quando elas relacionam isso com a minha atitude para com elas, elas pensam assim: bom, se viver isso que ele está me dizendo faz eu me tornar assim, então isso eu quero para a minha vida. Então, por isso que Cristo tem que ser o centro da minha vida, para eu me tornar semelhante a Ele, e aí isso vai tocar o coração das pessoas. E aí o que eu apresentar para elas de teoria, ainda que elas não compreendam todos os detalhes inicialmente, mas elas vão pensar assim: ó, essa pessoa, o Luciano é assim, se preocupa comigo, me ajudou quando eu precisei, por causa do que ele acredita. Então eu quero isso para a minha vida, eu aceito o estudo bíblico, e provavelmente ela vai aceitar se entregar a Cristo. Muito bom isso que tu falou, pastor. E aí envolve uma palavra-chave para isso que se chama empatia, né? Uhum. Às vezes nós não entendemos isso. As pessoas aí fora que não aceitam Jesus da forma que nós aceitamos, muitas vezes não veem sentido naquilo que nós vivemos. E às vezes a gente se indigna: mas como que não vê sentido? Não. A Bíblia é clara. Sim. Eu estou dizendo para ele... A Bíblia é, mas eu que não estou sendo. Mas como que não faz sentido? Para mim sempre fez sentido guardar o sábado, nasci num lar adventista. Para mim sempre fez sentido vir à igreja, nasci num lar cristão. Mas as pessoas não veem sentido nisso. Uhum. E às vezes a gente quer colocar o evangelho de uma forma que não vai atrair a pessoa. Uhum. De nós três aqui, eu acho que eu sou o único que não sou admitido de berço. Correto? Correto? O Luciano correto, é de berço, correto. né? É de berço. Então, para mim, antes de entender a doutrina, a atitude da pessoa que dava estudo bíblico já para minha mãe, assim, quebrou. Eu já cheguei todo cheio de preconceito e armado para destruir o estudo bíblico. Eu fui para terminar com o negócio. E a postura da senhora, o carinho que ela teve comigo, a atenção que ela me deu, me desarmou completamente. E aí, quando ela começou a mostrar ali, eu estava com o coração aberto e aqui estou eu, 30 anos depois. Amém. E aí prova mais ainda a ideia de nós sermos testemunhas e não defensores de Cristo. Né? Isso aí. E quando a gente vai para o Facebook e coloca textão e defende isso, a gente não ganha os corações. Pelo contrário, a gente ganha inimigos, né? A gente ganha rivais. Mas quando a gente é testemunha e age com amor e carinho com as pessoas, nós ganhamos os corações. E aí essas pessoas têm a oportunidade de conhecer da nossa fé também. Verdade. Muito bem, meu amigo Luciano, tu comentou um pouquinho sobre os discípulos, né? A lição fala sobre eles também. E a gente viu assim que Jesus escolheu uns discípulos meio tinhosos, hein? Será que Jesus não sabia escolher, não? Porque a gente vai ver assim, a maioria deles era turrão, pescador, era lá teimoso, o outro lá era cobrador de impostos, que era o ladrão daquela político, político corrupto daquela época, né? Será que Jesus não sabe escolher discípulos? A pergunta é a seguinte: qual foi a experiência dos discípulos quando foram chamados por Cristo e quando eles começaram a andar com Ele? O
O que aconteceu com esses discípulos? Eu diria que se a gente fosse analisar o RH de Cristo, né, pelos padrões humanos, as opções, né, ele estaria bem fraco. Mas certamente Cristo viu neles algumas coisas que nós não veríamos jamais. Eu não veria. Certamente não veria. Tu não contrataria nenhum marido? Eu contrato pessoas e demito pessoas há uns 25 anos já, né? E confesso que não contrataria nenhum deles, tá? Mas assim, eu costumo, quando contrato alguém, fazer algumas perguntas mais de caráter pessoal até do que profissional. Porque profissionalmente os discípulos não sabiam nada, né? E muitas vezes o funcionário não precisa saber nada, mas ele precisa ser uma boa pessoa, precisa se relacionar bem, ele precisa ter um bom caráter, né? Ele precisa ter uma vida organizada. E é mais ou menos isso que eu procuro perguntar quando eu vou contratar alguém, né? Porque se tu sabe, se a pessoa é desorganizada em casa, ela é desorganizada no trabalho. Não existe, ninguém consegue viver com duas personalidades. Eu acho que foi mais ou menos isso que Jesus enxergou nos discípulos, assim. Eu acho que esses caras têm um potencial de transformação muito grande. E agora, depois que comentar o jogo jogado é fácil, né? 2000 anos depois é fácil analisar, né? E vocês podem ver pelo que eles fizeram, né, que Jesus estava certo, né? 11 deles se tornaram pessoas que mudaram a história do mundo, né? Vamos dizer assim, e dedicaram a sua vida completamente à causa de Jesus. Mesmo com dificuldades, eu já falei de Filipe, Pedro, que deu aquela escorregada forte ali durante a crucifixão, e outros discípulos. A Bíblia fala aqui, a lição fala aqui em Tiago e João, né, de filhos do trovão a discípulos do amor, né? O João, que é o discípulo do amor, escreveu lá mais de 50 vezes na carta em função do amor. Mas o que eu queria ressaltar dessa tua pergunta, Evandro, é que eles tiveram a oportunidade, um deles rejeitou, obviamente, mas a maioria deles teve a oportunidade de sentir o perfume de Cristo, né? Não estou falando do perfume físico, do cheiro, mas por onde Cristo passava, as pessoas se transformavam. E pelo testemunho do próprio Cristo, os estimulou a testemunharem também, a se tornarem melhores, a mudar a sua existência. A Ione, aqui, semana passada, falou uma coisa que me chamou muita atenção. Essa história de que eu não mudo durante a vida, que eu não me transformo, isso aí é uma bobagem que o mundo quer botar na nossa cabeça. As pessoas se transformam, e ela falou muito bem isso semana passada, as pessoas se transformam pelos relacionamentos. E os discípulos se relacionaram com Jesus. 11 deles para o bem, um deles se relacionou, mas se relacionou, a senhora White fala que Judas balançou forte, né? Balançou forte. Então, os 12 tiveram a oportunidade de se relacionar. Claro que isso vai acontecer com muitos, né? Alguns rejeitam, outros progridem, enfim, isso vai acontecer com muitos. Mas eles se transformaram pelo contato, pelo convívio, pelos milagres, pelo carinho, pelo afeto que Jesus demonstrava. Isso transforma a alma. E a gente também pode ser transformado por Cristo hoje, pelo perfume de Jesus que está aí na oração, já falei aqui, está na natureza, está na Bíblia, está no contato com os irmãos aqui. Somos todos enfermos aqui, todos doentes, mas pelo contato, pelo testemunho, pelo bom exemplo de um, seguir o exemplo do outro, a gente consegue sentir um pouquinho desse perfume e se transformar pelos relacionamentos, sejam internos aqui entre nós, sejam com as pessoas de fora, como muito bem o pastor Bruno falou, e seja diretamente recebendo o poder dos céus. Amém. Verdade. Muito bom. A gente vê que, na verdade, talvez a maior característica dos discípulos era um coração disposto a ser mudado, isso, né? A ser transformado. Exato. E aqui uma coisa interessante, muitos aqui já conhecem, mas talvez alguém que está assistindo aí não conheça essa informação, mas Jesus escolheu 11, né? O Judas e o outro se enfiou. E Judas, os discípulos apoiaram porque ele era o cara mais e dentre os 12, o que tinha o melhor perfil para ser um seguidor de Jesus, que era inteligente, que falava bem... Era bonito, inclusive. Não sei essa informação. Mas era, sei lá, bonito, pastor, isso aqui, mas o que tinha o melhor perfil era Judas. Os outros não tinham perfil nenhum, pescador, cobrador de impostos, gente imperfeita, filho do trovão. Mas o interessante é que esses 11, eles tinham um coração disposto a ser transformado. Tem uma frase na lição. E Judas não tinha, né?
Ser discípulo hoje é permitir transformar-se. Amém? Amém. Isso nos ensina muitas coisas, né? Talvez a gente olhe assim, mas eu tenho isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo. Mas o que Deus mais quer hoje é isso, discípulos com o coração disposto a ser transformado. Muito bem. Pastor Bruno, nós temos aqui, o nosso tema principal da lição da semana é sobre transformação. E aqui nós temos a experiência, lá em Marcos capítulo 5, verso 1 a 17. A experiência ali em Marcos cita um endemoniado, né? A gente sabe que Mateus cita 2. Aqui, a questão não é dizer se é um ou dois, o importante foi o milagre. Mas ali em Marcos capítulo 5, 1 a 17, nós vemos ali o encontro de um endemoniado com Jesus. A pergunta é a seguinte: o que aconteceu com aquele homem e que impacto esse episódio gerou na vida daquela comunidade? Ok. Então, eu não vou entrar em todos os pormenores da história, mas naquilo que realmente é importante dentro do tema que a gente está estudando. Eu vou falar ele ou eles, né? Mas eram os terrores da região. As pessoas tinham medo, havia um pânico por causa da presença deles. E aí então, eles são libertos por Jesus e eles passam a ser vistos aos pés de Jesus, aprendendo, né, aquilo que Jesus tinha para eles. E é interessante que a lição está nos dizendo que eles foram os primeiros missionários enviados por Jesus. Já pensou? De endemoniados a missionários. Jesus enviou eles primeiro. E aí a gente fica pensando, puxa, por que Jesus enviou eles primeiro e não enviou os apóstolos que estavam dia a dia sendo treinados, acompanhando ele, ouvindo as orientações, recebendo os sermões, ou seja, estariam teoricamente tendo um preparo melhor do que eles, porque esses camaradas não tinham teologia, não tinham técnica de ensino, eles não tinham nada daquilo que a gente julga que seria necessário, importante ou essencial para que eles fossem missionários enviados. Mas eles tinham uma coisa mais importante, eles tinham tido um encontro poderoso com Jesus. E a história deles era uma história que seria impactante para todos que ouvissem, porque as pessoas viram o antes e estavam vendo agora o depois. E a gente percebe como as histórias elas são impactantes, importantes. Vou usar um exemplo bem simples para você que é um pouquinho mais experiente aí como adventista. Quantos aqui sabem quem é o pastor Alejandro Bulhon? Levanta a mão. Quem é que é daquela geração? Ok, já bastante gente já não sabe, né? Vê como é. Faz só 13 anos que eu me aposentou. Mas se eu te perguntar assim, aqueles que tiveram a oportunidade de ir nos revives, Luciano, Carlos, lembra os revives no Gigantinho, quando ele vinha com a Sonete, com Costa Júnior? Se eu perguntar para você assim, que você lembra, que sermão você lembra do pastor Bulhon? Vai ficar todo mundo com cara de paisagem me olhando. Agora, o que a gente lembra até hoje? Do Mamão, da história do Mamão, a história do encontro dele na selva amazônica, lembra? Quando ele cai no buraco, o índio puxa ele, leva ele até a tribo que ele estava indo, que ele estava perdido. E que quando ele vai agradecer, o índio desapareceu e ele entendeu que era Jesus que salvou ele. E ele passa a ter um encontro pessoal com Jesus. Ninguém esquece isso. A experiência, o testemunho. Porque ele conta que ele era um pastor legalista, um cara cheio de questionamentos, trabalhava meio profissionalmente, até ter esse encontro. E ali ele se tornou um pastor de verdade, um cristão de verdade. Então, a experiência pessoal é que impacta. Então, esse demoniado sabia pouca coisa da Bíblia, das Escrituras, Antigo Testamento, que eles possuíam, mas a experiência que ele teve, o encontro com Cristo, impactava todo mundo com quem ele falava. E por isso que Jesus disse assim, ele queria ficar com Jesus. Ele queria ficar ali ouvindo Jesus pregando, ficar em volta de Jesus. Não, você vai voltar para a tua família, para os teus amigos e vai contar o que eu fiz para ti. E aqui eu queria fazer uma aplicação, porque às vezes a tendência da gente é querer ficar só orando, estudando a Bíblia, se consagrando, assistindo os cultos na igreja, tudo certo, importantíssimo. Mas o que Jesus diz para a gente? Vai. Você tem que fazer isso, a gente tem que orar, estudar a Bíblia, vir nos cultos, sim, amém por isso. E a gente está muito feliz de ver a igreja já com bastante gente novamente, mas não pode ficar nisso. E a senhora White fala que se a vida da gente começa a se limitar a orar e estudar a Bíblia sem testemunhar, em pouco tempo a gente vai deixar de fazer isso. O terceiro elemento é fundamental, é ir compartilhar aquilo que o estudo da Bíblia e a oração estão fazendo na nossa vida, nos transformando. Muito bem, vamos avançando então. Meu amigo Luciano, a lição dessa semana usou uma frase que me impactou muito, e muito interessante. E essa frase é a seguinte, bem comum na verdade no dia a dia essa frase, né? Mas a lição trouxe essa frase novamente. Não podemos oferecer aquilo que não temos. Então isso é muito importante. O pastor acabou de falar de experiências com Deus, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou testemunhar o quê? Porque às vezes a gente baseia a nossa vida espiritual na experiência dos outros.
É que nem o camarada que vai pregar aqui na frente fica contando a história dos outros. Ah, porque o pastor fulano fez isso. Isso mostra que talvez ele não teve nenhuma experiência com Deus. E a gente sabe que quando a gente busca Deus e a gente compartilha sobre Deus, a gente vive uma experiência com Deus. E a pergunta é a seguinte: qual o preparo e que convicções nós temos que ter para sermos uma testemunha verdadeira de Deus? Porque se não podemos oferecer aquilo que não temos, o que nós precisamos fazer então para ter esse preparo, para ter essas convicções e para sermos verdadeiras testemunhas? Eu costumo... escutei uma vez o pastor falar isso e nunca me esqueci, que a questão do preparo é uma cruz, né? Tem o lado vertical da cruz, que é receber o poder do céu. Então esse é o lado vertical da cruz, e o lado horizontal da cruz vem logo em seguida, é dividir esse poder com os outros. E no lado vertical da cruz, a gente precisa ter um ponto de contato com Deus diariamente. Quando acorda de manhã, a primeira coisa, ou logo que abre o olho, Deus, me ajuda aí mais um dia aqui na terra, a coisa é complicada aqui embaixo, tu sabe disso, mas vamos lá, me ajuda mais esse dia aí. E aí, a partir dessa oração que tu te entrega de manhã, né, e aí tu vai levando um dia de cada vez, buscando o poder do céu. Uma vez que tu tens esse contato diário com Deus, começa a transbordar isso na gente, e a gente começa a naturalmente a mostrar para os outros. Então, o testemunho, ele pode ser um processo que eu me empenho por fazer, na pregação, na visita, no trabalho missionário, numa coisa, e ele pode ser um processo natural de alguém que está cheio de luz e as outras pessoas estão vendo aquela pessoa ali. Então, eu sempre gosto muito de enfatizar que é uma cruz. É uma cruz. É o vertical buscando Jesus, buscando a Cristo todo dia, e o horizontal dividindo com a família, com os colegas, com esses impactos que a própria igreja faz aqui semanalmente, né? Há muito tempo, esse ano, claro, menos, assim, devido a esse problema aí que a gente está vivendo desde março, mas vai voltar. Eu acredito que esse negócio aí, se Jesus andava no meio do povo, né, nós também vamos ter a oportunidade. Eu separei aqui, Marcos 16:15, né? Jesus diz: vão pelo mundo, né, preguem o evangelho a todas as pessoas. E o desejado complementa na página 470. A luz do céu deve brilhar com raios claros e poderosos sobre todos os habitantes da terra. Então não é um privilégio só nosso, a gente deve ser simplesmente o reflexo dessa luz que vem do céu para brilhar em todos os habitantes na terra. Só assim que Jesus vai poder vir. Está perto, mas ainda não chegou, né? Então vamos refletir essa luz aí, vamos brilhar. Muito bem. Para finalizarmos então, pastor Bruno, vamos lá. A gente entendeu já de forma bem clara, a lição falou que nós precisamos ser testemunhas. Sim. Precisamos estar preparados para isso, né? O velho exemplo do copo cheio, né? Uhum. Se o copo está cheio, ele vai transbordar. Mas ser testemunha de Cristo é uma tarefa muitas vezes difícil no contexto que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos. E a pergunta é a seguinte: o que eu ganho em ser um representante do Reino dos Céus? Será que vale a pena ser, de fato, uma testemunha de Cristo hoje? Uhum. Eu queria responder lendo um texto bíblico. Queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Lucas 18, por favor. Lucas 18, porque Jesus falou sobre isso para os apóstolos, porque eles estavam meio frustrados, assim, por uma situação que não deu muito certo, uma conversão que não aconteceu, que eles almejaram muito, e eles estavam pensando: será que vale a pena nosso esforço, nosso trabalho, nossa renúncia, porque exige renúncia? Lucas 18, a partir do verso 28, acompanha aí, por favor. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Verso 29, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, é um privilégio servir a Deus. Há renúncias, sim, a gente tem que deixar algumas coisas, mas a compensação é muito maior. Eu estou com a Lu aqui na frente. Existe alegria maior do que a que a gente vai experimentar
daqui a alguns instantes. Quem já passou por isso, quando tem batismo na igreja, você que teve de alguma forma alguma participação no processo da decisão, existe satisfação maior do que você ver alguém se entregando a Jesus e aceitando? O reino dos céus na sua vida não existe. Não tem nada, não tem dinheiro que você possa ganhar que compense isso. Agora, para dar o estudo bíblico, deixou de trabalhar às vezes, deixou de atender alguma situação pessoal para fazer isso. Renúncia. Mas o prazer, a satisfação de ver que o que você deixou, a recompensa é o reino dos céus, faz valer a pena qualquer sacrifício. Então, que a gente lembre disso. Vale a pena abrir mão de algumas coisas para testemunhar, para servir a Deus, e os frutos disso são eternos. Eu estava procurando aqui na Bíblia, Marcos 10:30 também, né? Sim. Que receba 100 vezes aqui na terra o quanto, Ok. né? Então, realmente, estou na igreja. Eu não sou adventista de berço, né? Minha mãe eu tinha 6 anos quando a minha mãe se mas batizou. praticamente. Eu me considero Sim, adventista de berço, sim, até sim. porque eu respondi sim naquela pergunta. E eu confesso que recebi muitos benefícios na minha vida por estar num lar adventista. Mas claro que tem que renunciar a algumas coisas, tempo, promoções profissionais, enfim, uma série de coisas. Principalmente essa questão que acho que Pedro sofreu muito, né? Que é a questão muitas vezes de ter uma certa vergonha, né? De ser diferente do resto do mundo, né? Então é isso que muita gente sofre, adultos e mais até ainda os jovens, né? Mas está aqui, 100 vezes mais aqui na Terra. Então, 100 vezes mais aqui na Terra e ainda a graça infinita de Deus que é o céu. Na eternidade. Amém. Amém. Então, amém. Muito bem, meus amigos, a lição foi muito boa, um tema muito gostoso. Fica aí o desafio para você de estudar durante a semana a sua lição, para você vir aqui, então, agregar, né? A ideia não é a gente passar a lição para você, mas a gente agregar aquilo que nós já estudamos durante a semana, e o tema muito gostoso mesmo. Queria aproveitar a oportunidade, pastor, Sim. mandar aí um feliz aniversário para o meu sobrinho, Opa. o Nicolas, está fazendo aniversário hoje. Para meu sobrinho, meus parabéns, que Deus continue te abençoando aí. E ele está assistindo lá, Legal. membro fiel online da Floresta. Muito bem. Nós ganhamos Que Deus- vários membros, né? Que Deus continue abençoando ele aí. Muito bem, nosso tempo então acabou. Pastor, encerra com uma oração para nós. Sim. Vamos orar então? Vamos fechar os olhos. Santo Deus, obrigado mais uma vez por essa recapitulação, por esse tema tão importante que nós estamos estudando sobre testemunhar de Ti, que possamos fazer do Senhor o centro da nossa vida e que ao termos o Senhor no nosso coração, a nossa vida exale o Teu perfume, conforme o Luciano falou, e as pessoas possam perceber, sentir o Teu aroma e ver o Teu amor por elas e também aceitar o plano de salvação. Nos ajude a sermos testemunhas fiéis, dedicadas a Ti, e continue com a nossa programação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meu amigo, continue conectado conosco e com a nossa lição da Escola Sabatina. Até semana que vem.